O Resgate de uma Princesa. Se esse título te chamou a atenção, é porque o Senhor quer falar com você. Antes da gente se aprofundar nesse assunto, se você ainda não me conhece, meu nome é Camila Camargo, esse é o canal Camila Camargo Fora da Caixinha. Se você ainda não é inscrito, aproveite e se inscreve, deixe o seu like. Dessa forma, quanto mais interação você tiver com o conteúdo, mais o YouTube entende que é um conteúdo relevante e que precisa chegar para mais pessoas. Eu não sei muito como eu vou iniciar esse vídeo, como eu vou começar esse vídeo, mas eu quero deixar aqui um sonho que eu tive, que foi um compilado de coisas para mim entender o que estava acontecendo, o que o Senhor queria ministrar primeiramente no meu coração, para depois eu compartilhar aqui com vocês. E tudo se inicia no Salmo 17, onde Davi faz uma súplica ao Senhor para guardar ele dos seus inimigos. Então, no Salmo 17, mas especificamente no versículo 8, guarda-me como a menina dos teus olhos. Veja que essa oração está vindo de Davi, não está vindo de uma mulher. Mas por que Davi usou essa expressão para falar com o Senhor? Mulher, você sabia que o Senhor te olha como uma menina dos olhos dele? Você sabia que, independente da sua idade, sendo você moça, adolescente, mulher, idosa, o Senhor te olha com os olhos exatamente assim, como a menina dele. E não importa se de repente o estado que você esteja, no pecado que você esteja, porque o Senhor nos olha de uma forma diferente que nós nos vemos, que a sociedade nos vê. Então ele te olha com os olhos de um pai amoroso para sua menina. Então, se você anda se culpando, se questionando sobre como o Senhor te vê, ele te olha exatamente assim, como a menina dos olhos dele. Para introduzir mais esse texto, há uns dias o Senhor me deu um sonho que foi meio intrigante, que eu fiquei pensando, mas depois me veio um pouco mais de clareza. Eu me recordo de estar no meu quarto e uma figura ali não era exatamente o meu pai, mas era uma figura ali pelo Espírito Santo da paternidade de Deus ali naquela situação. E eu me recordo de estar com algumas caixas no quarto e o Espírito Santo ali numa figura chegar e me entregar vestidos. E eram uns vestidos lindos, e eu me recordo de falar assim: "Pai, você trouxe pra mim". Sabe aquela, vamos falar realmente, né, como mulheres aqui. Sabe aquela menina quando você entrega aquele vestido, assim? Foi exatamente essa sensação. Eu falei assim: "Pai, o senhor trouxe vestidos para mim", e eu fiquei deslumbrada, e eram vestidos lindos, com estampas, com uma cor. Gente, sabe aqueles vestidos assim, como eu posso? Aqueles da Shein que a gente vê, aqueles vestido bonito, cheio de estampas, e não é aquelas estampa brega, é que é bonito mesmo, que dá vontade de você colocar e se sentir aquela camponesa. Exatamente esses tipos de estampas. E eu fiquei: "Tá bom, senhor, mas o que o senhor quer dizer com isso?". Falei: "Mas a felicidade do que eu recebi era, nossa, dava para perceber ali a minha alegria de ver a provisão, claro, né, que eu entendi que era a provisão que o senhor estava trazendo, mas dentro do contexto, aquela que, né, já moça, adulta, ali eu me transformei numa menina recebendo um presente". Passou alguns dias e durante, essa madrugada, na verdade, eu tive outro sonho, só que esse sonho já foi mais específico e mais direto. Eu sonhei que eu estava em um ambiente que parecia uma festa, assim, de debutante, e eu me recordo de ver uma menina com um vestido e ela era realmente um vestido de debutante, só que ele era claro, ele era creme, tinha alguns detalhes com pedras, e em algum momento, a mãe empurrou ela para dentro da piscina, e eu me recordo de pegar ela e puxar ela de volta. E ela, nossa, ela saiu, assim, da piscina muito triste, e nós entramos num banheiro, e ela começou a chorar, e ela me disse a seguinte frase: "Tudo isso é culpa da minha mãe, porque ela me veste como se eu tivesse 16 anos e eu apenas tenho 12". Gente, eu acordei pensando nesse sonho e falei: "Senhor, o que o senhor quer dizer com isso?". Eu falei: "Nossa, foi um sonho muito específico, né". A frase dela foi muito específica. E foi só isso o sonho. E o final que mais mexeu comigo é a culpa da minha mãe, porque ela me trata como 16, quando na verdade só tenho 12. E eu fiquei: "Nossa, então ela realmente nem não era para estar ali debutando, ela só tinha 12 anos".
certo? A partir disso, eu falei: Senhor, então eu vou sentar, e o Senhor me traz uma palavra ao meu coração para que eu possa ter uma introdução bíblica sobre isso. Mas o que eu encontrei, na verdade, foi mais um decreto para mim, do que eu deveria falar, do que propriamente a palavra. Mas a palavra vem em Esther. Se você nunca leu, eu confesso que eu nunca tinha lido a história de Esther, que também é Radassa, né? Se você nunca leu, experimente ler. São nove capítulos, e eu tenho certeza que é uma história muito boa para você ler, da fidelidade de Deus, do agir de Deus, mesmo que não seja tão aparente como Deus trabalhou na vida de Esther, daquela que era uma órfã, que ela cresceu numa cidade onde a fé dela não era aprovada, e mesmo assim o Senhor chamou para ser rainha, mas foi só no tempo certo, e a partir do reinado dela, através dela, ela salvou todo um povo. Então, se você nunca leu Esther, eu sugiro que você leia. Mas aqui nesse contexto do que o Senhor estava pedindo para mim fazer, foi no capítulo 4, versículo 14. Mordecai, que era o tio dela, a qual o Senhor usou ele ali como um canal de introdução de Esther para o reinado, mas também ele ficou, mesmo estando de fora, né, do palácio do rei, ele ainda conseguia se comunicar com ela. E ele, sabendo que existia alguma situação que poderia levar à execução do povo judeu, ele foi até ela e, através, né, dos servos ali, ele começou a se comunicar com ela pedindo ajuda dela. Mas uma das frases que ele diz foi, no 14: porque se você ficar calada agora, de outro lugar virá socorro e livramento para os judeus, mas você e a casa do seu pai perecerão. Mas quem sabe não foi uma conjuntura como esta que foi elevada à condição de rainha? Que ele quis dizer: se você não se levantar agora e falar, Deus vai levantar outra pessoa. Mas quem sabe todo esse mover não aconteceu para que exatamente você tenha que fazer isso nesse momento. E a resposta dela, ela disse para eles jejuarem ali, que ela iria até o rei, que ela colocaria em risco a vida dela, porque ninguém poderia se aproximar do rei sem um intermédio, sem uma permissão. Então, aquele que chegasse até o rei sem uma permissão, ele poderia executar ou ele poderia ter aquele momento de rendição e tipo, pode falar. E diante disso, no versículo 16, ela diz: vai, reúna todos os judeus que estiverem em Sussã e jejuem por mim. Não comam nem bebam nada durante 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei falar com o rei. Ainda que seja contra a lei, se eu tiver que morrer, morrerei. Então a Esther foi uma figura de muita coragem, porque o que ela ia fazer ia ser fora, né, da condição dela, de tudo aquilo que ela poderia fazer. Mas ainda assim ela disse: se for preciso eu morrer, eu morrerei, né, com o meu povo, mas eu vou fazer. Então, o que eu entendi do Senhor, talvez você vai ter que falar coisas que não são confortáveis, mas eu já te pedi para falar e você precisa falar. Porque o evangelho não é somente do amor do Senhor, que o Senhor ama, é exatamente isso, mas não só isso. Existe também sobre as renúncias, sobre os nossos comportamentos, sobre tudo aquilo que a gente renunciar à carne, e principalmente comportamentos que a gente tem no nosso dia, na nossa casa, na nossa rotina. O Senhor me deu um título muito específico, O Resgate de uma Princesa. E eu fiquei pensando, tá, Senhor, mas como assim o resgate de uma princesa? E esse título eu linkei ao sonho que eu tive sobre, né, tratar uma princesa criança como uma princesa moça. E aí que o Senhor foi ministrando mais no meu coração. Pode ser que o que eu vou falar aqui você não concorde, você pode até se escandalizar, mas fazer o quê? É o que eu preciso fazer, é o que eu preciso falar. Em um reinado onde existe um rei e uma rainha, quando eles têm as filhas ou os filhos, aí são príncipes e princesas, certo? Trazendo para a nossa visão sobre as princesas e o resgate das princesas, a princesa, durante a infância dela, eu fui pesquisar e ela tem uma nomenclatura, não só a princesa,
mas ela é uma princesa infanta, porque ali ainda ela é uma criança. Então, tudo que é dirigido ali para ela ainda não tem autonomia o suficiente para participar de uma reunião ali da corte sozinha, por ser uma criança, e os ensinamentos dela são mais domiciliares, são mais sobre a rotina do reinado, não tanto a parte burocrática. Já uma princesa que está na pré-adolescência ou já é ali uma adolescente para uma moça, quando ela já está numa idade a qual ela pode ser apresentada para a corte, que é ali aquele debutar, né? Quem já assistiu séries ou filmes de épocas antigas vai entender o que eu estou falando. Então, quando ela já está na idade ali de ser uma debutante, ela já pode participar dessas reuniões mais burocráticas e a nomenclatura para ela já muda. Então, ela já é chamada como Sua Alteza Real. Ela é uma princesa ainda, ela sabe que é filha do rei, mas ela já tem uma postura diferente em relação à nomenclatura. Então, existe uma diferença entre uma princesa criança e uma princesa moça. Tá bom, Camila, você já me explicou tudo isso, mas o que você quer dizer? O que eu quero dizer é como anda o reinado da sua casa. Eu sei que aí pode ter um rei e uma rainha, mas como andam as princesas da sua casa? Como você as tem tratado? Você, de repente, pode ter uma filha pequena ou uma filha moça, mas vamos tratando da seguinte parte. Se você tem uma princesa infanta em casa, como você vem tratando ela? Qual que é a dinâmica com ela? Como que você trata essa dinâmica? O que eu quero dizer, talvez na vestimenta, como você anda vestindo ela? Ai, Camila, mas é ela que escolhe, mas ela mora debaixo do seu teto. Como que anda as músicas que ela escuta? Como que anda as roupas que ela usa na rua? Como anda o consumo dela na internet? O que ela acessa? As danças que ela dança dentro de casa, ou até mesmo fora. Como que anda o tratamento com ela? Ai, Camila, você fala isso porque você não tem filha adolescente e tal. Não tenho mesmo. Mas não é sobre o que eu tenho ou deixo de ter, é sobre o que o Senhor quer falar com você. Não é sobre mim, é sobre Ele. E eu confesso que quando eu pensei, né, falei, Senhor, mas eu não tenho filha adolescente, nunca passei por isso. E o Senhor me ministrou no meu coração, não é sobre o que você tem, é sobre o que eu falo. E se não gostar, paciência, mas você precisa falar. Eu te coloquei aí para falar, e ponto. Então, ponto. E eu sei que muitas das coisas que talvez tenham acontecido dentro da sua própria casa, dentro do seu reino, dentro da sua dinâmica, pode ser devido a algo que esteja ferido em você, que você, como princesa, agora você está como rainha na sua casa, certo? Mas você um dia foi princesa. E o que aconteceu durante o reinado, quando você ainda era uma princesa infanta, digamos? O que aconteceu com você que você de repente precisou tirar essa postura de menina dos olhos de Deus e precisou ser mais valente do que delicada. Precisou ser mais robusta no agir, no pensar, no falar, do que ser, sabe, plena, criança. Talvez tenha uma parte de você que precisa se curar. Talvez tenha a sua princesa interna precisa ainda de cura, precisa de um abraço da paternidade do pai. E talvez por conta disso, você agora como rainha não está conseguindo exercer um bom papel com as suas princesas da sua casa. As princesas de hoje, se você parar para conversar com as adolescentes de hoje em dia, elas não querem mais casar. Elas não querem mais ter filhos. Porque dentro do reinado, elas escutam o rei e a rainha brigando o tempo todo. Elas escutam a rainha reclamando do rei, a rainha reclamando do reino, a rainha reclamando das responsabilidades, a rainha reclamando como é difícil, a rainha explanando para as princesas sobre o que o rei fez. O que eu quero dizer, as brigas e todos os desconfortos entre você e seu esposo é entre você e ele. Suas filhas não precisam saber. Sabe por quê? Aí você está entrando em outra questão. Aí você está manchando a postura de homem da casa, mas também daquilo que ela não quer para a vida dela. O que eu vou casar para ter um marido que vai me tratar assim? Para não ser valorizada por isso e aquilo? Não traga as suas questões particulares do seu reinado para o reinado da sua filha.
Se você acha que precisa e tem a necessidade de falar sobre alguma coisa que está acontecendo, que você precisa de ajuda, não é para sua filha adolescente que você vai pedir conselho. Não é para aquela criança que está entre, né, ser criança e na fase ali pré-adolescente, não é para ela que você vai recorrer. É para uma mulher adulta. É para uma mulher que já está mais à frente que você ou viver no mesmo momento que você. Se você foi uma princesa que foi ferida, você vai querer ferir as suas princesas? As princesas do Senhor? Porque hoje, infelizmente, existe muitas pessoas que não querem mais gerar devido à forma que foi apresentado o projeto da família. Trate suas princesas como princesas do Senhor. Nem tudo elas precisam saber, nem tudo elas precisam ouvir. Tenha maturidade de rainha que você é no seu reinado. E entenda que vai ter coisas que elas não vão precisar saber naquele momento. Não que é para esconder tudo, mas tudo tem um tempo determinado. Tem conversas, se você tem uma filha de, vamos lá, 9 anos e você tem uma filha de 15, são conversas diferentes. Nem tudo que você acontece com você, uma situação que você ouviu, ou ali do dia a dia, ou sobre a mulher mesmo, você vai ter com a sua filha de 9 que você vai conversar com a de 15. Ah, mas a de 9 tá escutando. Não era para ela escutar ainda. Não era para ela saber ainda. Saiba separar o momento certo das suas falas. E eu confesso que eu não vim de um lugar onde a Bíblia estava na mesa em algum determinado momento do dia para falar sobre as coisas de Deus. Mas eu sei que eu quero isso para minha família, eu sei que eu quero isso para minha geração. Mas foi ontem mesmo. Eu estava ali com meu filho tá de castigo por uma coisa que aconteceu na escola. Enfim, estávamos ali, né, desenhando, pintando, e o Espírito Santo ministrou no meu coração. Você poderia usar um pouco desse momento para sentar e falar da palavra. Por que não? Não como um castigo, mas sim, você está com o tempo mais livre. Ele não está na televisão, por que não? Não que seja errado você ter alguma atividade com o seu filho, né? Seja pintando, brincando, enfim. Mas também, se você não teve, como que você quer que a sua geração seja diferente se você não apresentou isso aqui ainda? Então aquilo ficou no meu coração, eu fui? Não fui. Sabe por quê? Porque a gente tem preguiça de romper. A gente tem preguiça de agir. Eu confesso, eu não fui. O Senhor ministrou tudo aquilo no meu coração, fiquei pensando, eu não sentei com meu filho, tipo, olha, eu vou. Porque é difícil, cada idade vai ser diferente a abordagem. Camila, como que eu abordo? Meu, eu também não sei, eu tô aprendendo aqui também. Mas tem muito conteúdo no YouTube, usa o chat GPT para alguma coisa útil, sabe? Pega o chat GPT, explica a situação, e ali você pode. É uma ferramenta que, quando você usa para o bem, ela é maravilhosa. Use as ferramentas que você tem. Ai, Camila, eu não sei. Tem coisas que eu também não sei, tem coisas que eu também estou aprendendo, tem coisas que eu também tenho que pôr em prática. Eu não estou aqui para falar com eu sou a melhor, eu sou isso, porque não há ser humano no mundo que esteja sobre essa terra que não peque, sabe? Então, eu ainda tenho muito que romper, eu ainda tenho muito que fazer, mesmo tendo um menino e pequeno, mas eu sei que eu tenho muito a trabalhar com ele ainda. Então hoje, que você primeiramente, antes de colocar em prática tudo que você precisa colocar na sua casa, tenha em mente que você é a menina dos olhos do Senhor, você é a princesa dos olhos do Senhor. E Ele quer te resgatar, Ele quer resgatar a princesa que há em você, porque antes de ser rainha, antes de dar os decretos, antes de comandar, precisa tratar a princesa que está dentro de você. E quem vai fazer isso é só o Espírito Santo. Para você se achegar, é sim com oração, é sim tendo intimidade com o Senhor. Quanto mais intimidade você tiver com o Senhor, mais coisas Ele vai ministrando no seu coração e vai sarando feridas que aparentemente parece que está tudo certo. Parece que você nem liga, mas talvez esteja aí dentro de alguma forma que você não tenha percebido, só que está refletindo nos comandos do seu reino, sabe? Você me entende, né? Então que hoje esse vídeo ele consiga chegar até você de uma forma de correção, mas também com muito amor do Senhor, porque se hoje ele está te trazendo até aqui esse vídeo, é porque ele quer falar com você acerca disso, de que você é a menina dos olhos dele, você é a princesa dele, e que muitas das coisas que aconteceu com você não precisa acontecer com a sua geração, não precisa acontecer com as suas princesas. Então hoje, que você seja um canal de bênçãos na sua casa, na sua família, no seu reinado.
em nome do Senhor Jesus. Amém? Pai, que cada mulher que chegar nesse vídeo, Senhor, que ela possa ser sarada, Jesus, que ela possa ser curada, Senhor, daquilo que a machucou, daquilo que a magoou, daquilo que ela viu na infância dela ou na adolescência. Senhor, que cada alma que chegar aqui, cada mulher, cada menina, menina dos teus olhos, Senhor, e não importa a idade, porque o Senhor nos olha assim, como a menina dos teus olhos, que elas sejam curadas e saradas em nome do Senhor Jesus, e que através dela um novo reinado seja construído, um reinado onde haja separação, Senhor, daquilo que é infantil e daquilo que é adolescente, que haja o momento certo e as coisas certas para cada estação da vida das princesas do Senhor, que elas possam sonhar de novo, Senhor, em ter uma família, Jesus, em construir uma família e assim continuar o legado, Senhor, porque os filhos são a herança do Senhor e que para isso aconteça, a geração precisa seguir, a geração precisa continuar e o Senhor precisa das tuas meninas para gerar, Senhor. Sara o coração, primeiramente, Jesus, das rainhas, que mantenha a princesa dentro do coração, para que através dela elas sejam um canal para um novo reinado. Em nome do Senhor Jesus. Amém.